Olá, pessoal. Estamos aqui em mais um videocast direto da SBAD. Hoje com amigos muito especiais, doutora Cláudia Oliveira, que é professora associada de lá da USP, e doutor Mário Reis, que é o professor livre docente lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E nós vamos aqui bater um papo sobre doença hepática esteatótica, né, relacionada à disfunção metabólica. E vocês, a gente já sabe que sabem tudo sobre esse tema, né? E a gente vai bater um papo aqui, né, falando as novidades, as coisas mais interessantes. E aí eu vou começar com uma pergunta aqui, vou direcionar a meu amigo Mário. Mário, a gente fala de uma pandemia silenciosa, né, de doença metabólica, doença gordurosa. O que é que você acha que as sociedades, o que é que a gente pode fazer hoje de intervenção, né, para poder mudar essa realidade? Nós vivemos uma fase de crescimento exponencial da doença esteatótica. Isso está ocorrendo no mundo inteiro. Nós acabamos de voltar do Congresso Americano de Fígado. Só o que se falou lá esse ano foi sobre a doença esteatótica e há uma necessidade, na verdade, de políticas públicas no mundo inteiro. Há uns 2 anos, aproximadamente, nós participamos de uma ação da ISO com o The Economist, onde se viu que não há política pública para combate da doença esteatótica no mundo. E há uma necessidade, sem dúvida nenhuma, de que as sociedades médicas entrem nessa questão. Elas não podem se eximir disso. E há que ser uma briga das sociedades na busca de uma construção de uma política no nosso país. Nós temos que ter PCDT de obesidade, que está por trás de toda essa questão da MESOD, nós temos que ter tratamento para a obesidade disponível no SUS. Nós não podemos ficar vendo o número de casos que a gente vê, o número de casos que chegam de pacientes já com doença avançada, terminal, grandes carcinomas hepatocelulares, pacientes descompensados, que sabiam que tinham esteatose há muitos anos, tinham feito ecografia, tinham tido algum diagnóstico, mas não seguiram um tratamento. Até porque há uma grande inércia em relação ao tratamento. E essa é culpa não só do governo, a gente gosta muito de jogar a culpa no governo, mas é culpa nossa também. Os médicos, em geral, não gostam de tratar pacientes com obesidade. Acham que estão batendo numa parede que não se abre, que não há uma volta. E, pelo contrário, a gente vê agora um crescimento brutal dos tratamentos medicamentosos ou não para a obesidade. Eu acho que esse é um assunto que as sociedades têm que entrar de uma forma muito clara. E só para complementar, eu acho que além dessa divulgação, né, conhecimento para a população, para a comunidade médica, também a prevenção, porque cada vez mais nós observamos crianças, né, com obesidade, crianças com MESOD, e então isso tem que ter uma política mesmo, desde a alimentação, na educação, na área básica de educação, nas escolas. Então é muito mais complexo do que só simplesmente a gente achar uma droga que melhore a obesidade ou que melhore a MESOD. Acho que a prevenção para o futuro próximo, eu acho de extrema importância. Eu estou completamente de acordo contigo, e toda vez que a gente fala ou lê sobre o que se pode fazer com obesidade, é dieta e é exercício. Aí vem a dieta é dieta mediterrânea. Isso. Pelo amor de Deus, dieta mediterrânea no Brasil. Dieta mediterrânea, se colocar no Rio Grande do Sul, todo mundo para. Porque Aqui, então, sem comer carne, não dá. Né? A outra coisa, assim, é muito cara. Porque uma pessoa se sustentar com dieta mediterrânea, vamos comer castanhas, nozes, azeite de oliva, pelo amor de Deus, é um absurdo. E há algo que, inclusive, a gente viu num trabalho nosso, em colaboração com o grupo do professor Bajaj, na Universidade, na Virginia Commonwealth University, nos Estados Unidos, que foi um estudo em que nós comparamos microbiota de pacientes já com cirrose, brasileiros e americanos, e o que a gente viu é que, ao final, a nossa composição de microbiota era muito melhor, e fomos ver do quê?
E da onde que saía a nossa microbiota melhor? Saía do consumo maior de grãos e cereais. E os grãos e cereais, arroz e feijão. Olha só, E aí básico daqui do Brasil. É a gente voltar para o que se tinha antes, né? Sair de ultraprocessado, sair de fast food, desse tipo de comida embalada, pronta de supermercado, para uma dieta que tem se chamado dieta ancestral brasileira, que é voltar para aquilo que era nosso, que os nossos pais, avós comiam. Olha, agora tem uma questão aí que já é uma mudança. A gente aqui no Brasil falava que as populações mais carentes, elas comiam aí esse alimento ancestral, até porque era mais barato, só que agora a gente vê uma mudança. Eles estão comendo o ultraprocessado porque ele está mais barato, mais disponível, né? Então a gente já tem aí uma outra preocupação. Uma bolacha de pacote sai muito mais barato do que uma fruta. Do que arroz e feijão. E feijão, literalmente. Exato. Né? Então, a gente está aí com uma bola de neve. Antes, o que protegia, né? Aí a gente já é... E, além disso, essas comidas ultraprocessadas, elas são aditivas. As pessoas se viciam nelas. Sim. Esses dias eu ainda estava lendo sobre bem aquilo, deu no New York Times, mas é verdade, deu no New York Times, agora há poucos dias. A indústria da comida está ficando preocupada com as drogas para emagrecimento, porque as drogas para emagrecimento, elas fazem as pessoas também, de uma maneira ou de outra, mudarem o seu comportamento e terem uma certa repugnância para esse tipo de alimento. Então, eles estão tendo que redesenhar aquilo que eles vendem para poder continuar tendo lucro. Isso é fantástico, é a medicina dando a volta na história toda e fazendo com que a própria indústria que incentivou essa obesidade toda tenha que puxar o freio de mão. Mas nem todo mundo que tem doença gordurosa metabólica é uma pessoa com obesidade. Nós vivemos hoje numa realidade onde pessoas fenotipicamente magras, elas também têm doença metabólica, esteatótica, são pessoas jovens, muitas vezes, e que a gente olha ali e diz, como assim, né? Quem são esses pacientes? Como é que a gente dá o diagnóstico? Qual é o prognóstico desse perfil de paciente? E aí eu vou perguntar a Cláudia. Então, Loriane, eu acho bastante interessante esse ponto da doença metabólica, porque são pacientes magros, mas você vai ver a composição corporal deles não é boa. Então, eles, embora magros no IMC, que não é um bom parâmetro atualmente para se ver gordura ectópica, principalmente, eles têm a quantidade de massa gorda excessiva e uma quantidade de massa magra, que é algo que a gente tem que se preocupar muito, perda de massa muscular. E esses pacientes, os estudos mostram que eles se comportam exatamente iguais, e em alguns aspectos até pior, em relação a risco cardiovascular, a desenvolvimento de fibrose, de esteatohepatite, né? Então, que são chamados os Lean NASH. Ainda não se sabe muito sobre eles, mas já se sabe que sarcopenia é algo bastante, eu diria, prejudicial. Então, massa magra baixa, são pessoas, algumas vezes, que têm um polimorfismo, que a gente pode comentar do PNPLA3, são pessoas que comem de forma muito errada, então muito ultraprocessado, fazem pouco exercício, então não tem massa muscular, e os estudos longitudinais de acompanhamento mostram que são iguais ou até piores que pacientes com obesidade que têm MESOD. E para a gente investigar é mais difícil, né? Porque você vê um indivíduo mais magro, você não imagina que ele tem esteatose metabólica, e muitas vezes ele vai passar despercebido, a não ser que você faça um check-up, ele vai participar de algum outro exame para que você identifique aquele indivíduo tem MESOD, né? Que você não é um indivíduo que, nas recomendações como diabetes e obesidade, tem que procurar doença esteatótica, mas num indivíduo mais magro, né? Que, enfim, sarcopênico, sempre se fala, pernas muito finas, né? E, em geral, tem um pouco da cintura aumentada, mas
você olhando o indivíduo, você não diz que ele é metabolicamente não saudável. Agora, para dar o diagnóstico, o IMC, ele é um método falho, né? Nesse perfil de paciente, qual é o método na prática que você utiliza para poder fazer a avaliação desse paciente? Então, o mais simples e que vale muito a pena, tem na maioria dos lugares clínicas, é a bioimpedância, né? Que você tem uma composição corporal aí estimada, mas você consegue ver isso. Mas o gold standard, o padrão ouro, seria a DEXA, né? Que você vê uma composição corporal até óssea, corporal de músculo, então seria, eu diria, o padrão ouro para você avaliar. Tem outros tipos, como pessoas, né, para você ver sarcopenia, por métodos de tomografia, mas em geral, quando você vai ver composição corporal, a melhor forma seria a DEXA mesmo, que é um exame que eu diria não invasivo, um exame não tem um custo baixo, mas nesses pacientes em especial, ele é um exame que te dá, eu diria, um bom retrato, né, de como esse paciente tem de composição corporal. O Lean-NASH, ele é igual à composição corporal. Eu acho que, sem saber a composição corporal, você não consegue trabalhar de forma adequada. E marcadores genéticos, hoje, onde é que eles se aplicam? Né? PN e PLA3, a gente está vendo aí até divulgações, eu acho, assim, até excessivas às vezes, porque é um marcador genético que a gente tem que saber como aplicar, né? Então, quem é o paciente hoje na prática clínica que, de fato, se beneficiaria de ter esse perfil genotípico, para a gente saber aí qual vai ser o prognóstico desse paciente? Eu acho que duas situações eu seria assim, seria mais uma imposição. Um é esse paciente Lean-NASH, porque de fato, eles mesmo com a composição corporal até que não seja tão ruim, eles têm uma evolução semelhante aos outros, e pacientes que têm a história familiar, eu acho bastante também interessante. Às vezes eu tenho um paciente cirrótico, o pai foi cirrótico, a tia foi cirrótica, e não tinha etiologia alcoólica. Então, essas duas indicações eu acho que são as mais importantes. Ou o paciente também, muitas vezes, você pode fazer, porque quando ele tem o GG, ele tem um fator de risco, mas ele responde melhor às mudanças do estilo de vida. Então, se você tem um paciente que não está aderindo ao que você está fazendo, eventualmente você faz, até nem fala muito, eu diria, a princípio, mas se vier o GG, você diz, você tem um risco, mas esse risco é modificável se você se adequar às mudanças de vida. Acho que o Mário pode complementar. Sim, não, eu concordo plenamente com o que tu falaste. Eu acho que essa é uma questão, e concordo contigo também, que às vezes há excessos no pedido de exames, mas essas duas situações são perfeitas e eu acho que sim, a gente deveria fazer. A gente tem vários estudos no Brasil já mostrando a prevalência do polimorfismo no nosso meio, varia aí entre 9% uma população não de mesodia, até uns 20% na população mesodia, isso em estudos da USP, da URGS, da UFRJ, da Federal de Minas, e isso é algo que, então, a nossa população tem. Eu sei que tu tem estudo também nessa questão, que vai trazer alguma modificação em termos de prevalência. Eu acho que seria interessante comentar a influência da ancestralidade. Eu aqui, passando para o outro lado, te fazendo pergunta, Olha, se tu me permite. Claro que eu permito, porque é você, porque minha supervisora, por acaso, ela está aqui do meu lado, né? Então é um prazer. Então, na verdade, assim, a gente tem uma linha de pesquisa aqui de estudo de ancestralidade genética, né? Porque no Brasil todo mundo é muito misturado, então não dá para a gente olhar para o indivíduo e fazer uma análise, né, da ancestralidade só por cor, né, de pele ou cabelo. Então a gente tem que ver realmente no DNA. E esse estudo foi muito interessante porque o PNPLA3 ele já vinha com histórico, né, de que tinha realmente uma influência da ancestralidade. Só que quando esse estudo vem da Europa, vem dos Estados Unidos, ele vem de uma composição diferente, onde a autoclassificação de raça, ela serve. Porque mesmo depois da Segunda Guerra Mundial, as pessoas não têm ali casamentos interraciais que são muito frequentes, né? Então, ela dizer a origem dela
e a ancestralidade, né, um afro-americano, Uhum. ele sabe mais ou menos como é a Uhum. composição. Aqui é completamente diferente, tem um cunho cultural, econômico, Claro, social, claro. né? Então, o que a gente viu é que ter um componente de ancestralidade africana, ele está associado a um genótipo de proteção, né? Então, a gente tem aqui um fator que é interessante, né? Que a gente, e a gente já tinha visto isso em alguns outros estudos da gente relacionados ao vírus C, Uhum. relacionado à ancestralidade africana, que a partir do momento que o indivíduo aumenta a proporção de ancestralidade genética africana, o desfecho ele pode mudar em relação à doença, né? E esse do PNPLA3 ficou lindo, porque a gente viu isso daí no DNA e corroborou com o que já tinha aí no Sim. estudo. Uma coisa que eu Pode acho falar. interessante comentar em relação à genética, não querendo complicar muito a questão toda, é que quando a gente olha o polimorfismo de um gene somente, a gente não está olhando tudo que ocorre em volta. A gente não está falando de epigenética, a gente não está falando Não. de outros fatores que podem estar, autofagia, uma série de coisas. E isso, bom, esse ano o Nobel de Medicina foi relacionado aos microRNAs, né? Verdade. E a gente sabe que eles podem modular a expressão desses genes. Então, acho que nós estamos num caminho, e esse caminho é muito interessante, de ter esses determinismos genéticos e epigenéticos relacionados à evolução da doença. Mas provavelmente daqui a alguns anos a gente vai ter algo mais definitivo nessa questão. Eu acredito sim que os marcadores genéticos vão ser um companheiro do hepatologista no sentido de diagnóstico, de prognóstico, eventualmente até de tratamento. Há estudos com silenciador de PNPLA3, que está em andamento agora. Então, é uma estrada que vai ter muito chão pela frente. E agora, Loriane, no ACLD foi bem importante, mostrando 2 drogas potentes como a tirzepatida, eu acho que foi da surfodutida, eles usaram o PNPLA3 e viram que as pessoas respondiam iguais, mas a evolução não é igual. Então, mesmo com as drogas potentes, vai existir, eu diria, um espaço para a gente avaliar a genética, porque poderia ser todo mundo responde igual, responde, mas ficou um percentual que foi pior quem tinha o GG. Eu acho que é um caminho aí pela frente. E assim, eu quero muito chegar nessa pesquisa da genética e da epigenética, que eu tenho a impressão que a gente ainda faz uma confusão absurda nas análises. Agora a gente já vai começar a falar de tratamento, certo? Eu queria, na verdade, começar fazendo uma análise curta, mas crítica da diretriz europeia, certo? Principalmente relacionada à pioglitazona, que foi o grande ponto aí de discussão. Eu vou passar essa questão aí para meu amigo Mário. A diretriz europeia ela foi bastante criticada e merece ser criticada, uma vez que ela não coloca nenhuma possibilidade de tratamento específico para o fígado, exceto resmetirom. Sim. Resmetirom em pacientes F2, F3, pacientes que tenham em lugares que tenham acesso, ou seja, nem na Europa eles conseguem fazer uma diretriz dizendo é para usar. Eles colocam essa questão em lugares que têm acesso. É baseado num estudo, que é um estudo importante, saiu no New England, com um resultado positivo, isso é de ser festejado, mas o resmetirom talvez seja uma droga de passagem, daquelas que vão ter um tempo curto, é uma droga que não tem efeito metabólico, é uma droga que, por outro lado, tem um efeito importante em termos de ser um agonista de hormônio tiroideu, e a gente sabe que o paciente com MESOD tem um que se chama de hipotireoidismo intrahepatocitário. Isso está relacionado ao fato deles terem uma diminuição de produção de energia dentro do hepatócito, devido a dano mitocondrial. Então, assim, é uma droga interessante, mas é uma droga que teve um benefício pequeno em relação ao placebo no estudo de registro. É uma droga extremamente cara e eu acho que a grande crítica que se pode fazer a ela é que ela não tem efeito metabólico. Nesse sentido, várias drogas estão vindo por aí com um efeito melhor e realmente, assim, eu não vou comentar isso, vou deixar para a Cláudia, porque ela é uma fã da pioglitazona, mas faltou pioglitazona nessa história toda. Cláudia.
Não, então, eu acho que teve um problema também, que a pioglitazona em alguns países europeus, Uhum. ela não é aprovada, por Isso. causa da rosiglitazona, que tinha aqueles problemas cardiovasculares. Por exemplo, na América Latina, no Chile, a pioglitazona não é disponível. Então, acho que teve um pouco isso, né? Porque, baseado em evidência, a gente teve a oportunidade de fazer aquela diretriz, a Sociedade Brasileira, a ABESO e a Sociedade Endócrina. Nós fizemos a diretriz baseada em evidência, sim, ela tem base para melhorar a esteatohepatite e algumas meta-análises até fibrose. Então, é uma droga que eu diria, ontem eu dei aula sobre isso, que eu acho que tem que ser mantida até que se ache outra. Mas ela tem o efeito metabólico, eu diria, mas não tem na perda de peso. É o único problema dela. Uhum. Né? Já a semaglutida, que eu tive a oportunidade de ser líder nacional do estudo Essência aqui no Brasil, ela foi apresentada agora, os primeiros resultados dos 800 pacientes. Além de tudo isso, ela tem o efeito da perda de peso, o efeito na saciedade, no controle da obesidade, né? Então, ela teria um adicional, eu diria, os análogos GLP-1 duplos ou triplos, elas têm mais benefício cardiovascular, renal. Então, é uma classe de drogas que eu acredito que vão ser as principais, né? Isoladas ou associadas a outras medicações antifibróticas propriamente ditas, como o FGF21, né? Mas eu diria que é a droga, como é uma doença que a gente tem que pensar como um todo, não é só no fígado. Então, o resmetirom é muito isso, ele pensa um pouco no fígado. As drogas, elas têm que ser pensadas cardiovascular, renal, que é onde mais tem mortalidade. Então, eu diria que para o futuro próximo, os análogos duplos ou triplos GLP-1 seriam drogas, eu diria, mais de escolha para esses pacientes. Então, se a gente for falar em nome, porque muitas vezes o pessoal, quando ouve a classe, fica um pouco em dúvida, a gente tem agora, então, a semaglutida, dá para entrar tirzepatida, survodutida, efruxifermin, pegozafermin, lanifibranor, são todas drogas que são bastante promissoras, e é o que a Cláudia falou, no primeiro momento nós vamos ver os resultados isolados, mas muito provavelmente vai ser a combinação que vai nos fazer chegar a um resultado mais positivo. E isso dá para a gente uma expectativa de uma década muito interessante em termos de novidades e de conquistas. A gente já viveu uma conquista fantástica que foi da hepatite C. Sim. Então, é muito bonito isso nesse nosso período de vida útil laboral na hepatologia, se a gente conseguir ver uma outra doença sendo controlada, meu Deus, isso é uma coisa linda. E a Cláudia fez um comentário em relação à diretriz, que é essa diretriz nossa, da SPH, BESO e SBEM, e as pessoas, às vezes, têm uma tendência de não ler estudos que são estudos brasileiros. Aquela coisa meio de o velho complexo de vira-lata do brasileiro. Essa diretriz está muito boa e eu recomendo a leitura, porque exatamente há uma figura que resume muito isso que a Cláudia falou. Olha, melhora aqui na esteatose, melhora na esteatohepatite, na fibrose, e chega lá no final nos desfechos hepáticos. Isso é muito interessante, que a pessoa pode ler aquilo e ter muito claro como é que está o tratamento da doença. Agora vamos assim, para a prática clínica hoje, né? Eu tenho um paciente que tem obesidade e que tem, por exemplo, uma esteatose simples. Não faz biópsia hoje, é muito difícil a gente conseguir na prática, mas esse paciente chegou com uma elastografia transitória F0, né? Enzimas hepáticas normais a princípio, mas tem diabetes, ou chegou lá com a ressonância já com PDFF sem alterado, mas sem fibrose, né? E enzimas normais, mas é um diabético com dislipidemia. Qual é a conduta na prática para esse paciente? Se a pessoa leu a diretriz das sociedades, ela vai ver ali que enzimas normais não servem para nada. Enzima normal não deve tranquilizar o paciente, muito menos o médico. Então, há necessidade de se seguir uma investigação. A gente acabou de publicar um estudo na atenção primária, que envolveu mais de 12 mil pacientes, numa primeira fase, e depois 350 pacientes numa fase subsequente, em que a gente viu, assim, estarrecedor a prevalência de MESOLD
na atenção primária, tá? Em torno de 40% dos FIB-4. pacientes. E aí entra uma coisa muito importante, que é a importância do FIB-4. O FIB-4 é um método simples, fácil, qualquer calculadora. Se alguém trabalhar em algum lugar onde não tenha condição de fazer FIB-4, a ST, a LT, plaquetas, idade, muda de emprego, porque está num subemprego daqueles. Está se expondo demais. Está se expondo. Então, com o FIB-4, a gente consegue identificar aqueles pacientes que estão sob risco. Nesse estudo, nós encontramos em torno de 40% de pacientes com FIB-4 acima do ponto de corte de 1,30. E isso quer dizer o quê? São pacientes em que a gente não consegue excluir uma doença mais avançada e onde há, sim, necessidade de se seguir a investigação, fazer algum método adicional, que pode ser elastografia por fibroscan ou, eventualmente, por outros métodos. Mas, respondendo a tua pergunta, esse é um paciente que eu teria que tratar a obesidade. Exato. Então, mudanças de hábito de vida, incentivá-los a exercício, como eu falei, ganhar massa muscular. A obesidade sarcopênica também é pior do que a obesidade não sarcopênica. E, no caso, o paciente tendo condições, eu acho que algum análogo GLP-1 seria importante, principalmente porque você poderia, eu diria, com a perda de peso, reduzir muito a quantificação de gordura, por exemplo, pelo PDFF, e era um paciente que eu não me preocuparia mais, nesse momento, com o grau de fibrose. Né? Então, se você trataria mais a obesidade, a mudança dos hábitos de vida, do que especificamente o fígado, no sentido de, eu tenho que dar alguma droga para impedir uma fibrose. É diferente se eu pego um paciente F3, F4, por exemplo, bastante obeso, que já fez vários tratamentos para obesidade, inclusive GLP-1, com resultado de sanfona. É um paciente que talvez eu indique, por exemplo, uma cirurgia bariátrica, se ele tiver dentro dos critérios. É um paciente que eu não tenho tempo mais para que esse fígado piore a fibrose. Então, são dois cenários diferentes e por isso que eu sempre comento que o tratamento ele vai ser cada vez mais individualizado. Vão existir várias drogas e você vai, caso a caso, individualizar esse tratamento. E no paciente que já tem algum grau de fibrose, onde é que se encaixaria aí, por exemplo, o resmetirom? Quem é o paciente do estudo que teve alguma melhora? O estudo é um estudo F2, F3. Então, esse é o estudo. Só que quando vem agora a aprovação, eles já dizem que a gente pode, que é para qualquer um e que a gente pode tratar os pacientes sem biópsia. No estudo, o paciente só entrava com uma biópsia. Eu acho que o resmetirom, hoje em dia, se eu tivesse uma caixinha de resmetirom na minha mão, um paciente do lado, eu tenderia a utilizar apenas aquele paciente F2, F3, que é o paciente do estudo, onde a gente vai poder ter algum terreno sólido para pisar, tá? Fora isso, eu acho que é extrapolar muito as coisas. E eu tenho muito receio dessas aprovações da FDA. A FDA é super séria, enfim, não critico a instituição como um todo, mas nem sempre tudo aquilo que vem como uma resolução é algo muito sólido. A gente tem essa liberação condicional. Essa liberação não é uma liberação parcial. Ainda... É parcial, ela não é 100%. E a gente já viu em outras situações, por exemplo, em carcinoma hepatocelular, medicamentos que foram liberados pela FDA para uso, e condicional à sequência do estudo, e que depois caíram. Então, acho que a gente tem que ter cuidado com isso. A gente tem que estar feliz, porém tem que estar com... tem que ter uma análise crítica, sem dúvida. E uma coisa só em relação à obesidade, que a Cláudia comentou, uma coisa em relação à obesidade foi a questão que a gente tem que dizer para o paciente que não é ele sair do seu IMC de obeso para entrar no IMC de indivíduo com eutrófico. Ele tem que perder um percentual. Esse percentual de 5%, 7%, 10%, cada um desses percentuais vai trazer a ele alguma melhora. Tá? E ele vai continuar, muito provavelmente, vivendo com obesidade, mas vivendo com obesidade num nível mais, se é que a gente pode dizer isso, saudável. E qual é o tratamento para o Lean NASH, que já tem algum grau de fibrose, no F2? Aí nós vamos
extrapolar para falta de estudos e tudo off-label. Você pode reproduzir. Eu acho que só tem trabalho do Lean Nash com perda de peso de 3 a 5%. Então, tem trabalho já mostrando que ele mesmo magro, ele é metabolicamente não saudável, e se ele perder 3 a 5% do peso, ele tem benefício. Então, o que a gente orienta em geral é isso: perda de peso, fazer musculação, ganhar massa magra, né? E, eventualmente, você pode usar off-label, se ele tiver uma fibrose mais avançada, uma pioglitazona, melhorar a gordura visceral dele, mas... Semaglutida, os análogos desses pacientes? Eu, particularmente, eu acho que não. Tem que ter o IMC de 27, pelo menos, em bula, né? No estudo Essence foi isso, então não entrou paciente abaixo de IMC de 27. Eu acho que é um pouco arriscado, você vê muito efeito colateral em pacientes mais magros, você vê quem toma semaglutida sem indicação, tem muito mais complicação. Então, eu diria, se tivesse alguma droga, seria uma droga metabólica visceral, seria a pioglitazona. Agora, para a gente concluir, não tem de frente com a Gabi, vai ser de frente com a meu Loures, Deus. certo? Eu vou querer saber qual é a aposta de vocês nessas novas medicações para poder, que vai ser a medicação, talvez, que vai ser a nossa bala de prata aí, talvez, no tratamento do Survodutida. Porque eu ia falar, ele Ai, gente. Survodutida é um Survodutida. análogo duplo, glucagon. O glucagon tem um efeito direto no fígado e ele mostrou agora 83% de resposta do NASH, 64% de fibrose, uma droga extremamente potente, com perda de 16 centímetros de cintura e mais de 40% dos pacientes com perda de 20% de peso. Então, é espetacular. Eu acho que seria a droga do momento. Vai copiar a coleguinha? Mas eu já falei, eu falei antes dela. Falei antes dela, ela me seguiu. Então, tá bom. Então, vamos encerrar aqui o nosso videocast, né? Agora, na paz. Na né? paz. Na paz. Na paz Então, da Bahia. Claro, sempre. Certo? Obrigada, Cláudia. Obrigada, Mário. Obrigado, Vocês, como Loriane. sempre, brilhando, né? A gente sempre aprende. Então, obrigada, pessoal. Eu quero dizer que todos os episódios estão disponíveis lá no site da FBG.